Queridos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Convido você a abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Amados, para mim, será como sempre, mas especialmente hoje, um desafio pregar, principalmente depois de um momento tão especial como esse. Mas eu convido você, ao longo da meditação, a associar o que a palavra de Deus vai falar ao seu coração com esse momento. A minha oração é que você enxergue a importância de obedecer ao Senhor quanto à devolução dos dízimos, você associar esse momento que nós acabamos de vivenciar. Porque devolver o dízimo é um preceito, é um princípio, é obediência e também é investimento na obra missionária no reino do nosso Deus. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Todos acharam? Amados, uma leitura em uníssono desses dois versículos. Todos juntos, amados. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que vivenciamos enquanto conselho da Tua Igreja no dia de ontem. Obrigado, Pai, pelo compromisso, desprendimento, chamado e obediência, Pai, de todos que vieram aqui à frente à obra do Senhor. Nós te pedimos, Pai, graça, misericórdia, sabedoria, discernimento vindo do trono da graça sobre nós nesse momento. Nos ajuda, Pai, a compartilharmos da Tua palavra com sabedoria, fidelidade, humildade, dependência do Teu Santo Espírito, Senhor, e que essa palavra, o Espírito Santo possa usá-la para convencer a cada um aqui a ser fiel ao Senhor. Convencer, Pai, a cada um aqui de que é culto, é louvor, é honrar o Senhor quando somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Pai amado, nos ajuda nesse tema tão delicado, tão sensível e que eu tenho que ter sensibilidade ao transmitir ao corpo do Senhor. Nos ajuda, Pai, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, você já parou para pensar o que significa verdadeiramente devolver o dízimo? Quando você pensa no dízimo, quando você ouve falar acerca desse termo, e principalmente quando você ouve falar que o dízimo, ele começa como um princípio e a partir da formalidade da lei, ele se estabelece como um preceito. Ao você ouvir falar de dízimo, como está o seu coração? Como é que ele fica? Você já parou para meditar sobre isso? Porque, amados, o dízimo deve ser compreendido por você e por mim, não apenas como uma obrigação, uma formalidade administrativa na igreja. O dízimo, ele significa muito mais do que isso. Ele tem um significado maior e, acima de tudo, ele entra dentro do culto que deve ser integralmente dedicado ao Senhor. Eu não sei se já aconteceu com você, de quando o pastor ou um presbítero falou que dizimar, ofertar é ato de culto, se você ficou com o pé atrás perguntando, será que é? Será que de fato é uma expressão de fé, adoração, gratidão e reverência a Deus? A palavra de Deus, essa é a minha oração, ela vai mostrar a você que é.
E o Espírito Santo vai convencer você que dizimar e ofertar é ato de culto, é expressão de fé, gratidão e reverência ao Senhor. E nós observamos a revelação verbal especial do nosso Deus desde o início, revelar, mostrar que o dízimo é um princípio que Deus estabeleceu para o seu povo. Um princípio para que seu povo o louvasse, não somente de palavras, mas com ações concretas. Ou seja, dizimar é uma ação concreta que cada dizimista está dizendo diante de Deus: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu confio que as bênçãos vêm do Senhor. Eu confio que todo ouro, prata e todo o bem sobre essa terra, em toda a criação, é do Senhor. Não tenha dúvida, meu amado irmão, minha amada irmã, acerca disso. Observe, o nosso culto, ele deve ser integral ao nosso Deus. O culto, ele envolve alma, dons, tempo, mas também os nossos bens, o nosso sustento material. Nós devemos entender que tudo pertence a Deus, o nosso Deus, desde o início, desde o primeiro versículo da Escritura, ele se revela como o Criador e provedor soberano sobre as nossas vidas. Um exemplo de passagem bíblica que fala sobre isso é o Salmo 24, verso 1, que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Se você e eu pensarmos teologicamente de uma maneira sadia, tudo que eu e você nós temos, nós somos chamados da parte de Deus para administrar em nome do Deus eterno, Criador e provedor de todas as coisas. O que você e eu, nós somos diante de Deus, mordomos. Você e eu, nós somos mordomos da parte de Deus. Quando nós, amados, devolvemos um dízimo e ofertamos com alegria, com temor, isso mostra da nossa parte para com Deus e para com a igreja fidelidade, gratidão, temor e confiança que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Mas é difícil a gente falar sobre dízimo e oferta, pensarmos sobre isso em um contexto mundial que valoriza, amados, o materialismo, a autossuficiência e principalmente diante do preconceito da sociedade quando se fala sobre trabalho eclesiástico e para-eclesiástico, e quando nós dizemos que para todos esses trabalhos é necessário recurso. É necessário você colocar o coração na obra e ofertar para isso. Por isso, o dízimo é um ato de adoração a Deus. É um ato de quem se preocupa com a manutenção da obra do Senhor, a expansão do reino do nosso Deus. E nesta manhã, eu quero meditar com a amada igreja sobre dízimo como adoração a Deus. Dízimo como adoração a Deus. A primeira lição, amados, desse versículo 9 do capítulo 3 de Provérbio é o dízimo como obediência à vontade de Deus. Observe mais uma vez o texto sagrado, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz a palavra: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios, capítulo 3, versículo 9, chama você e a mim honrarmos ao Senhor. E o texto é claro: honrarmos ao Senhor com o quê? Com os nossos
bens. E quando nós falamos sobre a atitude de honrar a Deus, nós honramos a Deus quando obedecemos à revelação da sua vontade na Escritura Sagrada. Nós honramos os nossos pais quando nós obedecemos pai e mãe, é mandamento. Aqui também, amados, é preceito, é norma, é regra para o povo de Deus. É necessário você honrar a Deus com os teus bens, obedecer à vontade de Deus, que diz que eu e você, nós temos, amados, que dizimar na obra do Senhor. O dízimo, amados, ele é um preceito da Escritura Sagrada. Mas é maravilhoso observarmos que desde o início da revelação, o dízimo, ele começa como um princípio. E esse princípio, ele está lá contido na obediência de Abraão. Quando você e eu, nós lemos Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20, nós obedecemos, nós percebemos que Abraão, ele dizima antes da exigência da obediência à lei do Senhor. Observe, estamos aqui em Gênesis capítulo 14, e nessa passagem a gente observa Abraão, ele dizimando a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E ali se estabelece o preceito antes, o princípio antes do preceito. Um princípio, irmãos, de obediência e de reconhecimento de que a vitória e as bênçãos vêm de Deus. Quando Abraão, ele dizima a Melquisedeque, ele dizima nesse contexto de compreender, de reconhecer que ele foi agraciado por Deus com uma tremenda vitória, mas também com o sustento da parte do nosso Deus. E aí, o que foi que Abraão ele fez ao entregar o dízimo? O que ele fez, amados, foi apontar para duas verdades que devem estar no teu e no meu coração. A primeira verdade é que Deus é soberano. Na soberania de Deus, Ele abençoa os seus servos. Você crê nisso? Na soberania de Deus, Ele abençoa os seus servos. Mas uma outra verdade é que o dízimo, a oferta, atender a esse princípio que começa com Abraão, é uma forma, amados, do servo de Deus reconhecer a maravilhosa graça de Deus. É maravilhoso, amados, quando reconhecemos que a maravilhosa graça de Deus, ela nos alcançou e nos permite ter tudo aquilo que Deus nos dá. E quando você e eu, nós devolvemos o dízimo e ofertamos ao Senhor com alegria, nós estamos reconhecendo isso. A maravilhosa graça de Deus tem me sustentado, tem mantido o meu trabalho. É do Senhor que vem a minha renda, é do Senhor que eu me alimento, me visto, me abrigo todos os dias. E quando nós dizimamos e ofertamos, nós reconhecemos a maravilhosa graça de Deus sobre as nossas vidas. Deuteronômio, amados, capítulo 14, versículos 22, 23, observe, nós estamos ainda no contexto da lei, do Pentateuco. Observe que desde aí o dízimo vai surgir como um princípio, depois como um preceito. E nesse contexto, Deus usa Moisés para instruir o povo de Israel a dizimar. Por que dizimar, irmãos? Porque dizimar é aprender a temer a Deus. Dizimar é aprender a temer a Deus. O texto sagrado é claro, nessa passagem de Deuteronômio 14, 22 e 23, aprender a temer o Senhor teu Deus todos os dias.
observe como o dízimo ele tem uma função pedagógica. O dízimo, amados, ensina a você e a mim a dependermos de Deus, a termos reverência ao Senhor e um coração grato a Deus. Senhor, eu te devolvo das tuas próprias mãos. Essa é a oração de Davi. É das tuas mãos que tu damos dízimo, como também, amados, as ofertas. Observe, o texto da liturgia de hoje, para os dízimos e ofertas, foi Malaquias. É maravilhoso quando a gente lê Malaquias, capítulo 3, versículo 10, e a gente observa, irmãos, falar sobre a fidelidade do Senhor, porque você e eu, nós dizimamos e ofertamos dentro do contexto da aliança para com Deus, dentro do contexto do pacto que Deus estabeleceu para com o seu povo, e esse pacto, ele vai perdurar ao longo das eras. É necessário você e eu dizimarmos como um dos elementos da aliança com Deus. Mas observe que no versículo 8, a expressão em Malaquias capítulo 3, ela é muito forte. O que é que o nosso Deus, ele vai fazer diante do coração duro, da dura cerviz do povo de Israel? O nosso Deus, ele vai repreender o povo. E vai dizer ao povo que o povo tem roubado a ele. Olha que repreensão forte da parte do nosso Deus, séria, seríssima, para com o povo. O versículo 8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Observe, quem diz isso é o Deus eterno. E ele está dizendo para com o seu povo: e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O Senhor, ele lança a sua acusação em relação ao povo: vocês têm me roubado. Aí ele mesmo lança uma pergunta que pode ser o questionamento do povo: em que te roubamos? E o nosso Deus é claro na sua resposta para com o povo dele: nos dízimos e nas ofertas. Essa passagem, amados, nos adverte. Você diz assim: não, mas está na antiga aliança, está no Antigo Testamento. O Novo Testamento tem a nova aliança no sangue do Senhor. Você vai observar mais à frente que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vai anular o compromisso do dízimo. Essa advertência em relação à negligência para com o dízimo, ela vale para cada um de nós ainda hoje. Agora, veja como o nosso Deus é gracioso. No versículo 8, ele repreende. Mas o nosso Deus, ele constantemente renova a sua aliança. Porque observe o que ele vai dizer no versículo 10 de Malaquias capítulo 3. E isso é no contexto pactual. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Observe aí. Tesouro com T maiúsculo, a casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Observe, quando nós falamos sobre a teologia da aliança ou pactual, que é a espinha dorsal da teologia da nossa igreja, da nossa denominação, tudo o que Deus faz para com o seu povo é dentro da aliança. E toda a resposta do povo de Deus para com o seu Senhor também é uma resposta dentro do contexto da aliança. Há partes na aliança, há deveres e há promessas, tanto de disciplina quanto de bênçãos diante da obediência a essa aliança, a esse pacto. E é em aliança que o nosso Deus, ele diz o que diz aqui no versículo 10:
provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amados, eu creio que todos os dizimistas que são fiéis e entendem que dizimar é ato de culto e adoração a Deus, eu creio que todos estão vivenciando as promessas do versículo 10. Eu creio que o povo de Deus, fiel ao Deus vivo, está vivenciando, porque quem está prometendo aqui não é o pregador. Quem está prometendo aqui não é pastor, é o Deus vivo. É o Deus vivo que diz: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. É por isso, amados, que nós estamos defendendo aqui que o dízimo é ato de amor e confiança para com Deus. O dízimo não é barganhar com o Senhor para receber bênçãos, não é toma lá, dá cá, mas é um ato de obediência reverente, porque nós amamos o Senhor e reconhecemos que tudo vem dele. O nosso Deus, ele é dono de todos os celeiros. O nosso Deus, ele é dono de todas as coisas, amados. Nós cremos nisso, e além dele ser o Criador, dono, ele é o provedor para as nossas vidas. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não é você que vai prover para a sua casa. Em primeiro lugar, é Deus que provê saúde, disposição, trabalho, portas abertas, remuneração, tudo vem do nosso Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, vai nos levar a reconhecer isso, que tudo vem dele. A primeira parte desse versículo diz assim: toda boa dádiva, não tenha dúvida, toda boa dádiva sobre a sua vida vem de Deus. Sim ou não? Sim, vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Amados, seja, meu irmão, minha irmã, fiel no dízimo. O dízimo deve ser compreendido por mim e por você, não algo opcional, mas lembre, além de um princípio, com a formalidade da lei, ele passou a ser também um preceito que exige de você e de mim obediência. É um mandamento, amados, que reflete a aliança com Deus. Examine o seu coração. Quando se falar de dinheiro na obra do Senhor, dízimo, oferta, campanha, examine o seu coração. E eu vou lhe ajudar a você examinar o seu coração com a seguinte pergunta: você tem sido fiel em devolver a 10ª parte da sua renda? Você tem sido fiel em devolver o dízimo, a casa do tesouro? Agora observe, é um preceito, é mandamento, é regra, é norma, mas você e eu, nós devemos obedecê-la com amor. Antes de você dizimar e ofertar, que você possa orar ao Senhor e dizer: Senhor, tudo é teu e eu te obedeço com gratidão. Tudo é teu, Senhor, e eu te obedeço com gratidão. Estamos falando sobre dízimo como adoração a Deus. A segunda lição, o dízimo como adoração e louvor a Deus. Observe mais uma vez Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus
lagares. Esses 2 versos, amados, ensina a você e a mim honrarmos ao Senhor com as primícias. O que é que significa primícias? Você sabe. Significa, amados, o melhor e o primeiro. Primícias significa o melhor e o primeiro de toda a nossa renda. Pense comigo em relação à cultura agrícola de Israel, para quem essa palavra veio de acordo com a progressividade da revelação, em primeiro lugar. Naquela cultura agrícola de Israel, as primícias eram os primeiros frutos da colheita, oferecidos pelo povo a Deus como um ato de louvor, antes mesmo deles desfrutarem daqueles frutos, antes mesmo de destinar aqueles frutos para sustento pessoal e familiar. Isso reflete também 2 verdades preciosas, que vai reforçar aquelas 2 primeiras do primeiro ponto. A soberania de Deus sobre a vida material. Amados, quem dá o crescimento é Deus, quem faz surgir os frutos é Deus. O que você recebe, ganha, se é, amados, de forma ordeira, honesta, com trabalho, irmãos, com afinco, para a glória de Deus, vem da parte do nosso Deus. Não duvide disso. Vem da parte do Deus eterno e gracioso, e nós somos, amados, por causa da graça do Senhor, capazes de observar a soberania de Deus sobre a vida material do seu povo. Mas também, amados, devolver ao Senhor como primícia, como o melhor, como o primeiro, significa respondermos a Deus com confiança na sua provisão. Ou seja, quando está lá, você recebeu, quando você em primeiro lugar, orando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo, porque tudo vem dele, e agradecendo pela oportunidade de obedecê-lo, quando você separa essa primícia, você está dizendo ao Senhor: eu confio em ti. Eu confio que é o Senhor que me sustenta, que é o Senhor que me mantém. O dízimo não deve ser entendido por nós como uma colaboração que nós estamos fazendo a uma entidade. Não é qualquer colaboração, e não é, amados, qualquer colaboração a qualquer entidade. Não. O dízimo, irmãos, não é apenas uma contribuição, é expressão de adoração com alegria. É expressão de adoração com alegria. O apóstolo Paulo, ele vai falar em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 8, o seguinte: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. E no final do versículo 7, do capítulo 9 de 2 Coríntios, ele vai dizer: Deus ama a quem dá com o quê? Com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Nós adoramos com alegria ao nosso Deus, inclusive quando somos fiéis a Ele, na devolução do dízimo. Irmãos, quando nós falamos de culto a Deus, de adoração ao Senhor, nós estamos falando de entrega total. Se não falarmos, se não compreendermos a ideia de entrega total da nossa vida a Deus, isso não poderá ser chamado biblicamente de culto, a adoração. Nós estamos aqui nessa manhã, adorando ao Senhor com tudo o que somos e temos. Isso significa o quê? Entrega total. E o dízimo faz parte dessa entrega.
A oferta faz parte dessa entrega. Por quê? Dizimar e ofertar é um ato prático de adoração ao Senhor, como se estivéssemos dizendo ao nosso Deus: Senhor, Tu és digno de tudo o que tenho. Tu és digno, Senhor, de tudo o que tenho. Senhor, tudo é Teu. Tudo vem de Ti, é das Tuas mãos que Te devolvo. Eu Te adoro com alegria, com reverência, com tudo o que sou, mas também com tudo o que eu tenho. Amados, quando você for dizimar e ofertar, como o texto que Paulo escreve aos Coríntios diz, dê com alegria. Ao devolver o dízimo, faça com um coração adorador, temente. Nós devemos cantar, adorar, orar ao Senhor com gratidão, não somente aqui, quando nós devolvemos, mas também quando nós estamos separando essa primícia para devolver ao Senhor. É com alegria, é com adoração, é com cântico, é entendendo, irmãos, que o coração do filho e da filha está em sintonia de obediência com o seu Criador, com o seu Deus. Priorize as primícias. Primícia não é o que sobra, é o que vem em primeiro lugar. Então, amados, de acordo com o princípio da palavra, dizimar significa, antes de pagar contas, planejar gastos, significa você separar aquilo que não é seu, é do Senhor. Por isso, nós nunca falamos pagar o dízimo. Nós falamos devolver aquilo que pertence ao nosso Deus. Dízimo como ato de adoração e confiança no Deus provedor. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele vai dizer aos seus discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Seja fiel ao Senhor, e tudo vai ser acrescentado à sua vida. Não sou eu que estou garantindo, louvado seja Deus por isso, mas é a própria palavra de Deus. É o próprio Senhor da palavra que diz isso. Para concluir, o terceiro, irmãos, ponto, é que você e eu devemos entender o dízimo como uma expressão de fé em Deus. Observe aí mais uma vez a nossa passagem. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Observe como o dízimo é uma expressão de fé e confiança em Deus. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados, é muito enriquecedor você e eu entendermos que o dízimo é um sinal de fé e confiança em Deus. Dizimar é um ato de fé e confiança em Deus quando nós fazemos de acordo com o que preceitua a palavra, como um ato de adoração, de alegria, de fidelidade à aliança do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, versículo 23, vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aquelas pessoas que falam contra o dízimo,
vai dizer que o dízimo ficou como obrigação, como preceito, unicamente no Antigo Testamento. Amados, esse versículo vai derrubar toda essa argumentação contra o dízimo, o relegando para a antiga aliança. O nosso Senhor Jesus Cristo, amados, Ele está repreendendo os fariseus por dizimarem de maneira hipócrita, por dizimarem de maneira formalista, negligenciando o quê? Negligenciando outros elementos da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Contudo, o nosso Senhor, Ele reafirma o dízimo quando Ele diz: devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amados, o pastor Hernandes, ele tem um livro que fala especificamente dessa temática, sobre dízimo. E ele, irmãos, quando observa essa passagem, ele se diz totalmente convencido de que o Senhor Jesus Cristo, ele aprova o dízimo, contextualizando dentro de uma vida de fé genuína ao nosso Deus. O servo e a serva do Senhor, quando, irmãos, associa a devolução do dízimo em fidelidade a Deus, está buscando ter aquilo que todos nós queremos para a nossa vida e para a vida dos nossos, que é uma vida de piedade para com o nosso Deus. Aqueles que associam, irmãos, adoração a Deus com devolução do dízimo, e está dizendo, amados, que entendeu o chamado, a lição da doutrina da providência de Deus, que diz, irmãos, que o nosso Deus, Ele é provedor soberano. O que você vai separar como primeiro e o melhor para Deus, a primícia da tua renda, não vai em adoração diante de Deus te fazer falta, porque você está fazendo isso diante de um Deus que é o soberano provedor da tua vida. O Salmo 23, no verso 1, diz: o Senhor é o meu pastor. Ele é o teu pastor? Diz o texto: nada me faltará. Nada me faltará. Amados, privações é uma realidade, provação é uma realidade, aflição é uma realidade. Passar fases, irmãos, que nós temos que apertar o cinto é uma realidade. Mas a promessa é que Deus nunca nos faltará. Deus em momento algum nos faltará. Quando nós dizimamos, entenda, nós estamos sempre diante do Senhor, diante de uma aliança. O nosso Deus não se relaciona com o seu povo fora do contexto da aliança. Dentro da aliança, você e eu, nós temos que responder ao Senhor. Senhor, Tu és o meu provedor. Eu confio na Tua palavra que diz que o Senhor não me faltará. As Tuas bênçãos sobre a minha vida não irão faltar, porque o dízimo é uma resposta de gratidão à graça de Deus, mostrando, queridos, que o nosso coração não está no bolso, que o nosso coração não está nas riquezas desse mundo, mas que o nosso Deus é o nosso verdadeiro tesouro, e o nosso coração está nele. Por isso, amados, bens materiais, riquezas, devem ser utilizadas por você e por mim para glorificarmos aquele que é o nosso verdadeiro tesouro. Mateus 6:21 vai dizer: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que o seu tesouro seja Deus, que o seu tesouro seja o Senhor, e tenha prazer de atender e obedecer ao seu Deus.
O dízimo, amados, é plantar com fé. É um ato de honra a Deus e a um Deus que em momento algum falha. O nosso Deus falha? Em momento algum, queridos. Em momento algum o nosso Deus falha. Por isso, confie na provisão de Deus. Alguns temem que a devolução do dízimo vai comprometer o orçamento. Mas você tem que lembrar do que diz Malaquias 3:10. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Honre a Deus acima de tudo. Honre a Deus acima de tudo. Devolva o dízimo com alegria para apoiar a obra do nosso Deus. Missão, sustento da igreja, envio de missionários, campos missionários, mostrando que o seu tesouro está no céu, não aqui na terra. E eu quero concluir com a maior entrega que já se viu sobre a face da terra. Eu quero concluir com Cristo. Amados, o dízimo, ele é mais do que uma prática financeira. É verdade. O dízimo é ato de obediência, adoração e fé que reflete nossa entrega a Deus. Mas a maior entrega, amados, que já existiu, foi a entrega do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 8:9: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Eu quero dizer a você que você, biblicamente, espiritualmente, você é rico, porque Cristo se fez pobre, porque Ele se entregou por você. Amado, Jesus Cristo, Ele não deu apenas uma parte dele, Ele se deu completamente por mim e por você na cruz. Para quê? Para trazer, amados, a verdadeira riqueza para as nossas vidas, que é a salvação, a vida eterna. Diante dessa entrega de Cristo, é necessário você e eu perguntarmos: o que é a gente entregar a nossa vida à obra? O que é a gente ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, diante de tamanha entrega do Senhor Jesus Cristo para com a nossa vida? Amados, a resposta possível a essas perguntas é: a nossa entrega é gratidão por tamanho sacrifício, por tamanha redenção, por tamanho amor de Deus para conosco. Nós devemos, amados, em resposta, entregar nossa vida por inteiro ao nosso Deus. Nosso culto, nossos bens, nosso coração consagrado inteiramente ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe.